Nosso evangelho hoje é Marcos 1, de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Jesus se misturava com seus discípulos, abraçava a família de cada um, libertava quem necessitasse naquela família e a todos manifestava a urgência da missão evangelizadora expressa no gesto do serviço. A sogra de Simão, aqui Pedro, uma vez livre do seu problema físico, colocou-se à disposição de Jesus e de seus discípulos, servindo-os certamente com muita fé e alegria. Antes, ele se encontrara na sinagoga, onde libertou um homem do domínio de Satanás. Agora, ele se encontra na casa de Simão, onde liberta uma mulher atormentada por uma febre, que para os antigos era sinal de ação maligna. Em lugares diferentes, Jesus deu sinal de que não entra na lógica do preconceito de valorizar o homem em detrimento da mulher ou o contrário. Sua missão abrange a salvação de todos. Em seguida, convém notar que a libertação realizada por Jesus conduz a uma vida nova de adesão absoluta a Deus e de serviço ao seu reino. Um outro dado importante é que Jesus sempre toca, pega na mão e ajuda a se levantar. De fato, ele se misturou conosco. Com isso, Marcos mostra um sinal do batismo, pois quem se liberta e crê verdadeiramente, levanta-se para uma vida nova. Num segundo momento, muitos doentes foram a Jesus. Já era tarde. Ao anoitecer, Jesus curou a todos e expulsou demônios. Aqui se revela a missão de Jesus para com todos. A casa de Simão tornou-se o lugar do encontro libertador. Se na sinagoga havia o conflito, aqui reina a paz que liberta. Quanta alegria foi colocada nas mentes e corações daquela multidão curada e livre dos demônios. A casa de Simão é sinal da igreja, que deve ser o lugar vivificador da fé, propagador da esperança e que liberta no amor. A igreja, grande família dos filhos de Deus, deve expressar a doação verdadeira de Cristo, se serva a serviço do servo para o bem do povo de Deus e daqueles que desejam uma orientação, um acolhimento verdadeiro à salvação. Uma vez que essa igreja possui o mesmo poder de sua cabeça, a Cristo se identifica como seu corpo. Como ele forma um todo, a igreja é inseparável de Cristo. Jesus proíbe os demônios de falarem quem ele é. Pela segunda vez, Marcos retoma esse tema. Os demônios são mostrados no texto como quem está perdido, como quem perdeu uma guerra,
como quem está em retirada, porque chegou o verdadeiro guerreiro, alguém verdadeiramente forte, absolutamente poderoso. Jesus não só os expulsa, como também os impossibilita de falar alguma coisa sobre ele. Ora, calar o outro é sinal de autoridade sobre ele. Depois, não são os demônios que devem dizer quem é Jesus, mas o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade. Os demônios mentem em vista de si mesmos e da derrota do homem. Somente quem tem fé e está cheio do Espírito Santo pode falar quem é Jesus. O que aconteceu após a ressurreição, por exemplo? Os demônios sabiam quem ele era, mas não tinham a intenção de falar a verdade pelo fato de serem maus, enganadores, mentirosos, inimigos do próprio Jesus. O segredo messiânico, tão querido de Marcos, será revelado somente na cruz. Jesus sempre se retira para um lugar deserto, pois precisa ficar sozinho com o Pai e o Espírito Santo. Esse é o outro momento dentro desse texto do Evangelho. A oração é o momento de ficar com Deus e todo para Deus. Durante o dia, está com Deus e para todos. À noite, está com Deus e totalmente para Ele, mas sem deixar de se preocupar com todos. A oração é a coluna vertebral da alma. Sem uma verdadeira vida de comunhão com Deus, enquanto o mundo dorme, é impossível continuar firme na estrada da libertação. Jesus revela aos seus a importância de serem completamente voltados para o Pai, absolutamente decididos na oração e firmes no propósito de jamais se afastar da contemplação de Deus. Somente assim, o discípulo encontrará forças para a continuidade da árdua missão evangelizadora que deve chegar a outras aldeias, isto é, a outros povos, nações, a toda a humanidade. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, Mateus 28:19. Jesus é tentado pelo diabo a se deixar conduzir pela popularidade. Na primeira vez que os discípulos falam com ele, já manifestam suas fraquezas, ignorância e instrumentalização do mal mediante uma forma de pensar presa aos ditames mundanos. Todos estão te procurando. O inimigo apronta sempre contra Jesus, quer destruí-lo a qualquer custo, deseja ardentemente colocá-lo contra o projeto do Pai, tenta estimular um interesse determinado pela lógica do mundo decaído em Jesus Cristo, usando pessoas próximas, ideias, situações diversas. O Satanás não dorme, procura usar todos os meios possíveis para tornar inútil o querer de Deus. Por sua vez, Jesus vence essa tentação de popularidade dos aplausos de um messianismo político, entregando-se totalmente à vontade do Pai e fazendo de sua vida um dom de libertação que passará pela total entrega de sua vida. Ele não se afastará da cruz pela qual salvará o mundo. Os discípulos são chamados à mesma entrega de si. Cabe a eles seguirem pela mesma estrada de doação, desapego, lucidez fiducial, desprendimento total quanto ao anúncio do Evangelho. Ai de mim, se eu não evangelizar, é o que diz São Paulo na 1 Coríntios 9:16. O Evangelho deve ser pregado com liberdade, mesmo sendo escravo de todos, não em vista de si mesmo, não por glórias do mundo, mas pela obediência à vontade do Senhor, que torna cada discípulo um verdadeiro instrumento da salvação por ele oferecida em Jesus Cristo. A gratuidade da missão é característica própria da ação de Jesus Cristo entre nós. Os discípulos devem agir de tal modo que a palavra privilégio seja banida da linguagem deles, como se fosse uma praga satânica. A única honra procurada pelos que se entregam a Jesus e a sua missão é justamente a de ser discípulos dele. Desça sobre ti a bênção, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.